Inicialmente o operador chega pela manhã, acessa o sistema de senhas pelo navegador, tá? Pode ser por Google Chrome ou Firefox. Uma vez acessando, ele vai escolher o guichê que ele está e o controle dele vai abrir para que ele comece a fazer o chamado das senhas. A outra parte são os terminais touchscreen, onde o cliente retira a sua senha. Eu tenho aqui, por exemplo, um layout exemplo da Unimed, onde o cliente tem essas três opções: atendimento normal, preferencial e super preferencial. O cliente seleciona o atendimento dele e emite a senha. Uma vez emitida a senha, o controle de chamadas, ele emite um som, ele sinaliza e passa a constar aqui embaixo no resumo a senha retirada. Eu tenho aqui então 3 filas de espera: normal, preferencial e super preferencial, sendo que na espera normal eu tenho dois clientes aguardando e nas outras um em cada um. Essa tela ela mostra um resumo da situação dos serviços e as cores elas vão mudando de acordo com o tempo vai progredindo. A cor atualmente está verde, ela vai ficando amarela e vai ficando vermelha de acordo com o tempo que o cliente está aguardando. Nessa outra aba eu tenho então as senhas mostradas uma a uma e a situação atual delas. O operador de atendimento pode chamar uma senha de forma avulsa, ou seja, clicar diretamente aqui numa senha e chamar, ou ele pode usar os comandos de operação automática do sistema. O primeiro botão é o sistema que vai chamar a próxima senha. Esse botão vai fazer uma validação de um algoritmo para saber qual é a próxima senha que deve ser chamada, de acordo com a sua prioridade. E existem algumas regras de compensação de filas também que esse botão leva em conta. Ativando ou desativando esses recursos, esse botão vai se comportar de maneira diferente a cada clique no próximo. Ele pode, por exemplo, identificar que a fila de idosos ela está muito grande e que ele vai de vez em quando não dar prioridade para esses idosos, chamando um pouco da senha normal que precisa ser desafogada. Uma vez clicado aqui para chamar a senha AS1 guichê 1, e uma vez chamada essa senha, passa a constar aqui no controle do operador a senha que ele chamou e atrás aqui no histórico também a senha que foi chamada e qual guichê que chamou. Este é o botão repetir. Se eu pressionar, o sistema vai repetir senha AS1 guichê 1. Se o cliente não vier, eu vou pressionar esse botão de ausentar a senha. Ou seja, esse cliente desistiu de ser atendido. Feito isso, eu chamo a próxima senha. Senha AP1 guichê 1. Após chamar a próxima senha e finalizar o atendimento dela, eu posso pressionar próximo, o sistema vai finalizar o atendimento dessa senha e chamar a próxima. Ou eu posso simplesmente finalizar o atendimento dessa senha sem chamar a próxima, tá? Finalizando assim todo o atendimento do meu guichê. Se a pessoa que foi ausentada anteriormente retornar dizendo que não conseguiu, que não viu, não foi alertada da sua senha sendo chamada, eu posso vir aqui em senhas ausentadas, ver qual é a senha dessa pessoa e rechamar ela para que ela retorne para o controle e volte para as estatísticas de atendimento.
Neste momento, uma das senhas do atendimento normal passou a ficar amarela, significa que ela está em estado de alerta, ela já está esperando mais do que o tempo esperado, né? O sistema ele sempre vai trazer aqui a chamada no modo automático, ou seja, ele vai seguir o algoritmo de compensação de chamadas e de prioridades, mas ele permite que eu faça a escolha isolada de um tipo de serviço para que eu possa chamar, e se eu selecionar esse serviço ele vai ignorar todas as regras de prioridade e tudo mais do sistema, chamando apenas senhas desse serviço por ordem de chegada. Essa outra opção, ordem de chegada, ele chama todas as senhas de todos os serviços que eu tenho no meu controle, mas também ignora as regras de prioridade e chama essas senhas pela ordem de chegada. Uma vez chamada a senha eu tenho AN6 guichê for finalizar esse atendimento, a opção de finalizá-la, ou seja, se eu chamar a próxima, se eu ausentar ou se eu finalizar o atendimento, essa senha vai morrer aqui, o atendimento dela está encerrado, o cliente se ausentou do ambiente. Mas eu posso, ao invés de finalizar, direcionar essa senha para uma espera, ou seja, para um serviço de dentro da empresa, dessa forma continuando o atendimento dela num outro guichê. Eu seleciono qual o serviço para o qual eu quero mandar e o sistema vai direcionar essa senha para aquele serviço. Ou eu posso direcionar essa pessoa não para um serviço, mas sim para um guichê ou uma sala específica. Tá? Ou eu posso direcionar essa senha para um grupo de guichês. Então, em alguns casos eu posso ter um setor com um grupo de guichês financeiro ou um grupo de guichês expedição, direcionar essa senha para os guichês do grupo expedição para que qualquer um deles que desocupe faça a chamada dessa senha. Ou então eu posso mandar para um guichê específico onde eu quero que uma pessoa específica atenda essa senha. O campo complemento ele permite que eu digite um texto qualquer, ou o nome do cliente, ou o número do protocolo, ou tudo mais. Esse campo vai ficar registrado como observação dessa senha e pode ser consultado, ou podem ser feitas métricas do que foi digitado nesse campo para criar aí relatórios estatísticos e tudo mais. Tá? Essa opção Standby é uma opção que permite que eu coloque uma senha em modo de espera ou que eu atenda múltiplas senhas de uma única vez. Então eu posso estar atendendo esse cliente aqui e pedir que ele fique no aguardo de algum protocolo que está sendo desenvolvido para ele. Eu venho aqui, coloco essa senha em Standby, o sistema mostra aqui em cima um ícone que fica chamando sempre a atenção de que tu colocou uma senha em Standby. Meu controle libera para que eu chame outra senha AN7 guichê 1 e chamando outras e depois retornar essas senhas para o controle e finalizar o atendimento delas. É um recurso bastante poderoso, a gente consegue usar isso em bastante situações dentro da empresa. O SGM trabalha com várias telas de recepção, sendo uma delas a primeira, onde o cliente chega, toca na tela e escolhe seus serviços. Outra delas é a tela de identificação, onde o cliente pode digitar CPF ou CNPJ ou passar o seu cartão magnético. Abaixo aqui com o nome do cliente que retirou a senha no totem, se identificou lá na frente. Tá? Vou retirar a senha para um outro cliente. Tenho aqui dois clientes que se identificaram, tá? Então o chamado desses clientes ele vai ser diferente no televisor. Senha AS3 guichê uma voz indexada, ela fala verbalmente o nome do cliente junto com a senha que está sendo chamada.
né? Isso pode ser configurado para que aconteça e para que não aconteça. É um recurso bastante utilizado em consultórios, em consulados, tá? Ou ambientes grandes de aeroporto, por exemplo, onde o nome do cliente é bastante importante que seja usado, né? O televisor aqui atrás, neste layout, ele mostra somente a senha e o guichê, mas nós temos layouts onde o nome do cliente é apresentado, juntamente com o guichê que faz a chamada. Esse é um desses layouts. O SGM também permite que um determinado funcionário fique disponível, funcionário, médico, atendente, já na emissão da senha. Então, neste caso aqui, eu vou retirar uma senha e o sistema me mostra quais os médicos. E eu seleciono o médico que eu estou aguardando para ser atendido ou que eu tenho consulta marcada. Isso pode ser aplicado para qualquer profissional da empresa, seja gerente, seja atendente. Tá? Esses cadastros, eles são feitos na parte de gestão da ferramenta. Aqui no controle de chamada aparecem as senhas e qual o profissional essa pessoa está aguardando. Eu posso fazer filtros por essas senhas, né? E todo esse controle também pode ser feito por usuário. Internamente, o SGM tem todas essas funções parametrizadas. Então, todas essas funções que a gente conseguiu ver na demonstração até agora, elas são parametrizadas e permitem que o gestor do local tenha total controle sobre o que inserir nas telas, o que remover e o que permitir. Aqui nós temos uma gama de configurações da aplicação, todas à disposição do gestor do local, inclusive as telas de recepção, onde cada tela pode representar um tipo de entrada. Tá? Aqui representando uma tela onde o cliente se identifica, colocando o número de documento ou passando o cartão. Aqui é uma tela inicial, onde que ao pressionar os botões, o cliente é direcionado para uma outra tela, que são as telas subsequentes, de normal, preferencial, super preferencial. Aqui nós temos uma tela de super preferencial, onde ao pressionar o botão de emissão da senha, o cliente é redirecionado para uma tela para selecionar o seu médico. Todas essas telas, elas contam com configuração de impressora, o tipo de recepção, o alinhamento dos botões, se vai ter classificação por médico ou não. Timeout é o tempo que a tela fica aguardando, caso tu não faça nenhuma modificação, ela retorna. Espaçamento de botões, vias a serem impressas, colunas de botões, título da tela, cor de título, tamanho de título, enfim. Cada botão tem o seu tamanho, tem a sua configuração, tem as suas cores de fundo, a altura, largura, configuração de fonte, texto. Pode ser ativado ou desativado esse botão de tela a qualquer momento. O comportamento ao clicar no botão, se vai direcionar para um redirecionamento por guichês ou se vai mandar classificar a senha de acordo com o médico. Aqui embaixo nós temos uma programação para definir quais os dias esse botão fica ativo na tela da recepção. Então eu posso definir que um botão representante de determinado médico, ele fica disponível somente nas segundas-feiras de manhã. Então nos outros horários esse botão automaticamente é ocultado da tela. Quando se trata de uma configuração mais complexa, esses botões eles se encarregam de propagar essas configurações para os outros botões. Então, uma vez que a gente modifica a identidade visual e tudo mais da tela do totem para um único botão, nós podemos propagar essas alterações para todos os botões sem ter que alterar um por um. A tela de fundo, nós fazemos upload das telas aqui e podemos a qualquer momento trocar essa tela de fundo. Então o pessoal do marketing pode criar várias telas de fundo, de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de Outubro Rosa, e enfim.
e vir aqui trocar isso de acordo com a época, de acordo com o mês, de acordo com a campanha, e o totem já assume essa identidade. O sistema conta com um cadastro de clientes, onde nós cadastramos o nosso cliente, definimos os dados, observação dele, definimos quais os serviços que ele usa, tá? Quais os atendimentos que ele usa, um dado de contato do cliente, agrupa ele em determinados grupos de clientes, tá? E essa funcionalidade, esse cadastro de clientes, ele permite que ao finalizar o meu atendimento eu diga qual cliente eu atendi, ou permite que o cliente se identifique, como eu falei anteriormente, lá na frente com o seu cartão, e através daquela identificação o sistema já vai linkar com os serviços que o cliente consome por aqui. Uma outra funcionalidade que nós temos é o check-in manual. Esse check-in manual ele permite que eu selecione um cliente. O sistema já traz preenchido aqui em verde o serviço que ele está acostumado a consumir na empresa. Se eu pressionar em imprimir, o sistema já emite a senha dele, direciona ele para os guichês, né? Existe uma funcionalidade que tu pode fazer via leitor de digital. Então o cliente chega, coloca o digital dele lá na entrada e o sistema automaticamente já distribui ele para os serviços que ele consome internamente. Aqui eu defino os serviços que eu quero direcionar esse cliente e emito uma senha para ele. Então isso aqui é uma forma de fazer um check-in manual, bastante importante quando o cliente não possui o seu cartão ainda, ou o cartão está com problema, ou sua digital não está funcionando. Aqui nós temos os cadastros de agrupamento de clientes. O cadastro de serviços, ele conta com uma ampla configuração, muda o comportamento desses serviços de acordo com cada uma delas. São permitidas as configurações do prefixo da senha, aquela letrinha, aquele conjunto de letras que sai antes do número, o grau de prioridade dessa senha, se ela pode de vez em quando falhar a regra para compensar uma outra senha, posição máxima, os tipos de dispositivos que o sistema possibilita que sejam usados, o que é chamado na coluna local, se é chamado pelo número do guichê, se é chamado somente pelo nome do guichê. Então o sistema pode chamar senha A25 guichê 1 ou senha A22 gerência, sem dizer qual é o número, né? Aqui nós temos configuração de cores para protocolo de Manchester, ou outros mecanismos que a gente pode implementar envolvendo cores, né? O tipo de destino que nós temos aqui pré-cadastrados: sala, caixa, atendimento. Esses destinos são cadastráveis, então nós podemos ter guichê, mesa, andar, odontologia, setor de raio-x, enfim, podemos implementar vários tipos de destinos. Temos o agrupamento de espera logo aqui embaixo, né? Podemos dar permissão para esses serviços por usuário, por grupo de usuários, por televisor, para dizer qual televisor vai chamar essa senha ou não, pelo guichê que vai chamar, pelo grupo do guichê, ou adicionar esse serviço num grupo de serviços que vai também ter suas configurações lá por usuário, enfim. Todos esses serviços são pré-configuráveis aqui e ajustáveis de acordo com a necessidade. Na configuração das etiquetas, nós definimos a impressão do ticket de sistema. O sistema possibilita alguns tipos de etiqueta hoje, tá? Algumas delas são somente uma etiqueta padrão, ou uma etiqueta contendo um QR Code de pesquisa de satisfação, onde o cliente lê esse QR Code e responde ao final do atendimento. Nós temos outras etiquetas também, como uma etiqueta que informa a senha do Wi-Fi. Nós disponibilizamos um web service onde a empresa pode fornecer
sempre que muda a senha do Wi-Fi fornecida nesse web service, e a etiqueta passa a sair com a senha do Wi-Fi também. Então aqui é o cadastro da etiqueta, a gente muda o título dela. Podemos mudar os logotipos aqui também, de acordo com a identidade visual ou época do ano. A configuração dos guichês são os locais de chamada. O guichê para o sistema é um conceito, então tudo que chama senha para nós é um guichê. A sala é um guichê, o setor de expedição é um guichê, os atendentes lá na frente, a recepção, todos eles são guichês. Tá? Uma vez cadastrando um guichê aqui, a gente define o número deles, define agrupamento de guichês, define o destino desse guichê, se é uma sala, se é uma caixa, ou cadastra. Define se esse guichê pode excluir uma senha diretamente, se ele pode direcionar senhas para outros guichês, se ele pode direcionar esse guichê para outra espera, se ele pode direcionar essa senha para outros grupos de guichês, se esse guichê mostra o número de destino ou simplesmente só o nome do guichê, tá? Se mostra o nome do paciente ou o nome do médico na tela através do mostrar complemento, se permite escolher o tipo de serviço que tu quer chamar ou se tu vai ter que obedecer a regra do sistema, se é obrigado a fornecer o login e senha para acessar nesse guichê, se mostra as classificações de senha, que tu pode criar vários tickets de classificação, que nós chamamos de hashtags. Então, uma vez finalizado o atendimento nesse guichê, nós podemos ter várias hashtags, do tipo se era homem ou se era mulher, se era idoso, se era gestante, se o cliente comprou, se o cliente fechou o negócio ou não. Enfim, várias hashtags a gente pode definir. Esse guichê também ele recebe as autorizações para poder operar dentro do grupo de guichês, grupo de usuários, grupo de serviços e grupo de televisores. O controle de recepção permite que manualmente nós ativemos ou desativemos botões na tela do totem, tá? Fazendo assim um controle manual dos botões que aparecem ou desaparecem lá, ou fazendo um controle via agendamento de botões, como eu falei anteriormente. O instantâneo de senhas, ele mostra para o gestor, e não necessariamente para quem está atendendo, a situação atual das senhas no ambiente. É um controle que mostra graficamente todas as senhas e qual a situação delas e se tem algum guichê atendendo essa senha. Uma vez que as senhas são retiradas na recepção, este controle automaticamente é atualizado. O instantâneo de guichês mostra os guichês abertos no momento no ambiente. Clicando nesses guichês eu tenho acesso aos dados do guichê, os dados do usuário que está logado na sessão e qual a senha que ele está atendendo no momento, a situação dela e os dados estatísticos desse serviço durante o dia. O SGM conta com uma gama de relatórios, alguns relatórios disponíveis para algumas funções, outros para outras funções. Depende da forma como o sistema é operado, os dados são gerados para determinados relatórios. No geral, nós temos, por exemplo, o relatório de total por espera, relatório de classificação de atendimento, que permite que a gente tenha aí a ideia de classificação de senhas lá na retirada ou após atendimento. Aí eu posso solicitar, como eu disse antes, que o cliente selecione o médico que ele está aguardando, ou eu posso fazer com que a operadora, após atender, diga em qual médico esse cliente foi encaminhado. Nós temos aqui gráficos com hora de pico de atendimento, gráficos com a situação de atendimento das senhas, número de senhas e status, pico semanal de atendimento, o extrato das senhas
com todos os atendimentos, hora de chegada, hora de atendimento, hora de finalizar o atendimento, o tempo final de atendimento, o tempo total de espera, o tempo total de atendimento. Outro gráfico de hora de pico. Número de atendimentos em formato pizza. Número de atendimento por usuário. Relatório de opinômetro. O SGM permite que seja colocado ao lado de cada guichê um dispositivo opinômetro. Tempo de atendimento com tempo mínimo, médio e máximo. Tempo de espera com mínimo, médio e máximo. Totais por dia, que é um relatório que dá dia a dia todos os serviços. Tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, tempo médio de permanência, que é a soma do tempo de atendimento com o tempo de espera. Quantidade de senhas emitidas, atendidas e canceladas. E separado por grupos, entre 5 e 10 minutos tantas senhas, e 5 e 15 tantas senhas, e assim por diante até maior de 30. O SGM conta com um mecanismo de gestão dos televisores, a mídia indoor, que é um produto chamado M5. Produto que faz a gestão dos televisores e do conteúdo que vai passar neles. O sistema conta basicamente com um cadastro de televisores, os layouts, e esses televisores eles são personalizáveis com cores, textos e configurações de tipo de chamada, telas e imagens de fundo, logotipos. São algumas configurações de displays que podem ser aplicadas em determinados ambientes. Essas são algumas telas de televisores implementadas em projetos especial. Nessa tela, a chamada da senha ocorre na cascata. Nessa tela, os nomes dos clientes ficam alinhados à direita e o nome do cliente é chamado na parte de cima, com a prioridade logo abaixo. Essa tela, como eu mostrei anteriormente, mostra o destino e o nome do cliente, com programação RSS do lado. Essa tela é uma tela de embarque, que chama grupo de clientes para embarque em aviões, vans, barcos e etc. Essa é uma tela passando canal aberto de TV. Essa é uma tela para abastecimento de veículos e uma distribuidora de combustível. Uma tela de TV para chamada de proprietários de embarcações em docas. Essa é uma outra tela personalizada, com a última senha chamada à direita, logotipo, histórico logo abaixo e RSS à esquerda inferior. Esta é uma outra tela de televisor para chamada em embarque. Após definir qual o layout da tela que vamos utilizar, nós vamos trabalhar então com as playlists, criando playlists e fazendo upload de material para essas playlists. Nós podemos fazer upload de imagens, vídeos, um site, um URL de um site para ficar passando no televisor. Nós podemos colocar um link de stream, um vídeo do YouTube ou uma lista de produtos, bastante usada em supermercados para mostrar a listagem de produtos nos açougues e nas padarias. A playlist é criada aqui abaixo, são adicionados os itens nessa playlist, a ordenação delas pode ser trocada aqui. E dentro de uma playlist nós temos os layouts dos televisores. Criando uma única playlist e a segmentando a um grupo de televisores
Aqui no caso temos 2 televisores, cada qual com a sua playlist. Nós conseguimos criar aqui uma rede de programação de TV corporativa, onde o conteúdo ele fica centralizado em um determinado layout com as suas playlists, e adicionando e removendo playlists a gente define a programação desses players dentro das nossas filiais. Mais informações sobre o SGM Senhas podem ser encontradas em alguns endereços. Um deles, o site sistemadesenha.com.br, ele mostra várias informações referentes à nossa aplicação. Algumas telas de televisores, cases de clientes. O SGM é o software que mais mostra cases na internet. Lá também a gente consegue ver alguns emissores de senha que podem ser utilizados com a nossa aplicação. Basicamente são terminais touchscreens, impressora modificada com botão, totens e terminais combo. Outro endereço importante, marcars.com.br/sgm-senhas. É uma página da marca RS que mostra também várias informações sobre o produto. Espero que tenham gostado da apresentação. Essa apresentação trouxe apenas alguns aspectos principais do SGM. Muitas outras funcionalidades ainda ficaram sem ser mostradas. Dúvidas? Consulte o seu vendedor ou agente de suporte. Ficamos à disposição. Obrigado.